Olá, seja bem-vindo ao canal da Tecnoplus. Me chamo Eusébio e hoje vou falar de um tópico essencial no desenvolvimento front-end, que é a gestão de estado. Estado, no contexto front-end, refere-se a dados que uma aplicação precisa para manter o seu funcionamento correto. E esses dados podem ser coisas como dados do usuário atual, item de uma carinha de compra, preferências de configurações e muito mais. E a gestão de estado refere-se a como lidamos com esses dados que são compartilhados entre diferentes componentes da nossa aplicação, à medida que a nossa aplicação torna-se mais complexa e muitos componentes precisam de compartilhar os mesmos dados. É aí onde entram bibliotecas de gerenciamento de estado ou gestão de estado. Para Angular temos Redux, para React temos também o Redux e Sustain. Para Vue.js temos Pinia e Vuex. Para esse vídeo vamos usar como exemplo o Vuex, que tem sido por muito tempo a biblioteca oficial do Vue.js. O Vuex ajuda na centralização dos dados da aplicação e manutenção e rastreamento dos dados. E o Vuex é composto por 5 partes principais, que são o state, getters, mutation, action e modules. State são basicamente onde os dados ficam armazenados. E os getters são métodos que permitem acesso aos dados salvos no state. E mutations são métodos que podem alterar um estado em partes mais gerenciáveis. Agora vamos para a parte prática. Antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Ok, temos aqui uma to-do list bem simples, está a funcionar, mas ainda não está implementado a gestão do estado. Vou mostrar aqui dois códigos, um com a gestão do estado, outro sem a gestão do estado. Para utilizar Vuex, como eu disse, explicarei qual a diferença ou porquê devemos utilizar a gestão do estado. Por exemplo, aqui nessa aplicação, ela está tudo funcional. Podemos imaginar essa página aqui como se fosse uma página onde nós registramos certos produtos no nosso e-commerce ou qualquer outra coisa. E depois de fazer o registro, nós queremos ver esses dados numa página diferente, sem necessariamente ter que mandar uma outra request para o nosso backend. Por exemplo, agora, se eu tentar clicar aqui, eu não terei a ideia dessa página, eu conseguir ver dados dessa tarefa, mas eu não terei como ver os dados dessa tarefa aqui, até se forem ver, depois de eu voltar, já nem tem a tal tarefa, eu sempre terei que criar de novo, significando que assim que essa página é destruída, todos os dados que foram criados dentro dessa página também são destruídos com a página. Então, não é isso que nós queremos, porque agora vou mostrar basicamente como está a implementação. Tem uma simples lista aqui, onde mostra as to-dos que mostram certo componente task, que é esse daqui, que basicamente só mostra o título da task e tem um botão delete que vai emitir um evento delete passando o ID da task. E aqui, quando não tiver nada, mostra assim to do. E tem aquele input que quando é clicado no botão edit task, aciona esse método aqui, edit task, que o método basicamente criou um objeto de uma nova tarefa e depois faz um set da task com esse computed property que vai pegar um novo valor e adicionar um valor anterior, que é esse daqui. Temos essa variável tasks que vai ser a lista de novas tarefas e temos a task aqui. O task aqui vai ser a variável que vamos usar como controlador do nosso input para podermos adicionar a nova tarefa. E aqui temos nosso método remove task, esse método que é acionado quando o evento delete dessa task aqui é acionado. Por ser uma lista de tasks, para cada task vai acionar tipo delete caso for clicado aqui, e ele recebe como argumento o ID. Aqui podem ver como argumento ID, depois faz esse update das tasks usando também o set task que eu computed property aí. Ok, agora eu vou mostrar o código com o Vuex já implementado e mostrar quais as vantagens e quais as diferenças e por que devemos utilizar. Ok, se forem ver agora, a diferença dessas estruturas de pastas, vão ver que aqui não tem store e aqui temos uma nova pasta store e temos um ficheiro to do.js.
Aqui no Todo.js é onde nós criamos a nossa store. Store é como se fosse o module, a parte do module que eu disse, que é a feature do Vuex que nos ajuda a separar os states da nossa aplicação para estarem em pequenos componentes mais gerenciáveis, para eu não ter não ter muita complicação quando eu tiver, por exemplo, conflitos de nome de certos produtos. Ou mesmo é que temos uma tabela, temos o tipo produto, um objeto produto, e também temos um objeto usuário, que ambos têm name. E para melhor guardar esses dados, por exemplo, eu quero ter um name aqui, tanto para produto como para usuário, então acaba criando conflitos. Então, quando eu faço a separação por modules ou namespaces, eu acabo evitando esses conflitos e tenho melhor gerenciamento dos meus states. Isso é basicamente separação de módulos e está bem relacionado com o último vídeo do canal que o Elton estava aí a apresentar. E aqui temos as tasks onde eu vou salvar a lista das tarefas, todas as tarefas que foram adicionadas, que antes eram adicionadas aqui, que essa variável memory, assim que a página é trocada, eu vou passar a adicionar aqui e vai ser possível partilhar essa variável com as diferentes páginas do meu componente, da minha aplicação. Nesse caso eu tenho 2 páginas, mas podem pensar quantas páginas tiverem, isso vai funcionar. E aqui a task, eu vou usar essa variável task para selecionar a tarefa atual que eu quero ver os detalhes. Por exemplo, aqui quando eu clico aqui, ele muda da URL. Então o que eu quero com esse ID, fazer um get da tarefa atual e depois adicionar os dados aqui nesse objeto. E como eu disse, também temos as mutations. As mutations são basicamente o único caminho para podermos alterar os states da nossa store. Então aqui temos essas 3 mutations: set task, edit task e remove task. Set task basicamente vai receber o estado e a task que é para adicionar. E no estado ela vai na variável task e vai fazer o set da task que ele recebeu. E o edit task basicamente vai fazer a atualização dessa lista aqui. Ele vai receber o state e o state vai ser isso aqui, esse objeto, e a task vai ser o novo objeto que deve ser adicionado na lista tasks. E depois fazer aqui um push básico e depois temos também a mutation remove tasks. Remove task. O remove task faz basicamente a mesma coisa, ele vai receber o state e o ID da task que é para ser removida, e vai fazer esse filtro aqui e vai salvar um novo array dentro da task, que é uma nova lista não contendo a lista cujo ID, não contendo a tarefa cujo ID é igual ao ID que foi passado como parâmetro. E temos aqui as actions, como eu disse, as actions elas podem ser assíncronas e também são usadas para antes de despachar a mutation. Antes de eu chamar a mutation, eu vou na action e faço algo que eu preciso fazer. Por exemplo, antes de chamar a mutation, por exemplo, aqui a mutation só é responsável por mudar os valores, mas ela não é necessariamente responsável por, sei lá, imaginemos aqui no edit task, né? Eu tenho uma action post task. Essa action o que faz? Basicamente vai criar um novo objeto aqui, new task, que vai pegar o título da task que ela vai receber aqui, e o ID vai gerar em date.now para gerar um ID único, nem necessariamente único, mas vai gerar um ID único. E aqui faz o commit da tal mutation passar no estado. Para nós podermos despachar as mutations, nós usamos o commit, que é um conceito Vuex para poder despachar as mutations. E tenho também a action delete task, que faz a mesma coisa. Ele vai fazer distraction aqui de commit e depois ele, no caso de delete, antes, aqui no post test, como eu disse que as actions podem ser assíncronas, né? Antes, podes imaginar que essa criação aqui é como se eu tivesse a mandar uma request para o meu backend, e o backend salva os dados e depois ele me retorna o objeto daquele dado que eu acabei de salvar. É por isso, e podem se perguntar, por que não se mandou diretamente na mutation isso tudo aqui? Porque aqui nada demais está a acontecer. Eu fiz assim porque é para mostrar que com as actions nós podemos
fazer aquisições ao back-end, fazer várias coisas, tipo, aqui poderá ter uma regra gigantesca relacionada a negócio, por exemplo, imaginemos que as nossas tarefas têm regras, por exemplo, não posso ter tarefas com o mesmo nome, ou não posso ter tarefas, várias regras, eu posso implementar todas as regras aqui antes de fazer o commit, e o commit deve ser responsável simplesmente por atualizar o nosso estado. E aqui faço isso e podem pensar que uma request mandada para o backend, depois o backend me retorna o objeto daquilo, porque quando a action é chamada ou é feita dispatch, ela recebe uma task, mas a task é simplesmente uma string. Então, para eu poder guardar e ser útil a tal tarefa para mim no futuro, eu tenho que ter um ID da tarefa, e para ter o ID da tarefa, eu tenho que de uma maneira gerar aquela ID, e geralmente nós não fazemos isso para gerar o ID. O backend que é responsável por gerar o ID, nós simplesmente mandamos os dados, o backend vai nos retornar o objeto daquele dado, já contendo um ID único. Então pode pensar nisso como se fosse a tal request, depois fazemos o commit do tal objeto retornado para o backend para nós podermos ter nessa nossa lista de tarefas a tal tarefa que nós já adicionamos, porque nós não queremos ter dados tão no backend, não tão na nossa aplicação a rodar aqui. E aqui a delete task também é a mesma coisa, ele vai fazer extraction de commit, e aqui vai receber o ID quando ele tiver a ser feito um dispatch ou tiver a ser chamado a tal ação, vai receber o ID e depois vai chamar diretamente o commit, vai fazer o commit da remove task passando a tal ID. Aqui pode imaginar que, ok, se nós estivéssemos no tal exemplo onde mandamos a request para o backend nos retorna ao tal objeto, aqui nós podemos imaginar que nós queremos apagar o certo dado. Nós não queremos simplesmente dizer para o usuário, ok, já está apagado, sendo que na nossa base de dados ainda tem aquele objeto. Então, nós aqui, eu estou a usar isso aqui como se fosse uma action e não diretamente a mutation, porque aqui só tem simplesmente o commit. A mutation poderia ser simplesmente uma mutation. É porque aqui, vamos imaginar que nós queremos apagar o nosso state na base de dados, mandar uma request para o backend do tipo delete para ele apagar, e depois o backend vai nos responder uma mensagem de sucesso que já apagou, e só aí é que nós vamos fazer o commit, porque nós não queremos ter inconsistência de dados entre o backend e o front-end, porque imaginemos que dentro do usuário, ok, a tarefa foi apagada, e depois de fazer um refresh, vemos aqui na tarefa do usuário, falei que what's going on, então por isso que eu estou a usar aqui uma action, porque aqui podemos imaginar que foi mandado um delete, e depois do sucesso é que foi feito esse commit. E aqui temos esse fetch task by ID. O fetch task by ID vai ser basicamente, vai ser útil para esses casos aqui, onde nós queremos encontrar uma certa tarefa pelo seu ID. Essa action, vamos imaginar que esse find aqui é uma request para o backend retorna um objeto e depois fazemos o commit. E aqui fazemos também esse return aqui. Agora vou mostrar, já temos a nossa store, vou mostrar como utilizar os dados da store nas nossas páginas. Poderão ver que eu não falei gators ainda, porque quando eu estava mencionando os concepts do UX, eu mencionei state, gators, mutation, actions e os modules, que já disse que os modules é como organizamos aqui, e state, mutation, actions. Agora vamos para gators. Gators, como eu disse antes, é como acessamos os state. Bem, se forem ver aqui agora, já não temos aquela variável tasks, porque já não esperamos que a página atual seja responsável, ou seja, o single source of truth. Não esperamos mais em acreditar plenamente nessa página como a entidade responsável por salvar a lista das tarefas. Então, tiramos aquela variável aí, tasks, e esse task aqui, lembrar que é o task que vai para esse input, para poder assinar as novas tarefas. E agora, aqui no computer, podem ver uma nova coisa, temos aqui test. Isso aqui é basicamente um gator. O que é um gator responsável? O gator é responsável por acessar a nossa store no estado, acessar a nossa store, e aqui temos o nosso namespace ou o nosso module, e aqui acessamos o tal objeto e retornamos. Usando aqui como computer velho é
é qualquer alteração que for houver nessa task que o computer dele vai nos dar, basically um getter. E aqui nos métodos eu mostrei duas formas diferentes. Temos duas formas de nós usarmos os métodos. Podemos usar diretamente esses métodos como estão definidos aqui. Por exemplo, se forem ver aqui o delete task, nós não precisamos necessariamente, só mandamos o ID e aqui no post nós mandamos a task. Se forem ver aqui, eu criei esse método edit task. Esse método basicamente vai ser responsável por fazer dispatch dessa action aqui no namespace ou no module to do. Ele vai mandar aqui this.task, que é essa variável aqui, que vai conter o texto que eu disse naquele input. E depois ele vai fazer o indent e vai limpar aquela variável para ter vou voltar aqui para ter isso aqui, isso. Depois para adicionar, apagar aqui. E forem a ver, eu estou a fazer, o Vuex traz-nos helpers. Temos helpers para actions, helpers para getters, helpers para state, and so on. E aqui eu estou a importar esse helper, que é map actions, que basicamente vai mapear as ações que eu quero da minha store. Aqui eu estou a dizer o seguinte: postDate vai ser um método que está definido no module ToDo na action post-task. E estou a dizer que o remove task vai ser também o mesmo, mas para delete task. Por isso que, se forem a ver, isso aqui é para mostrar que podemos acessar as actions em si e executar normalmente como se fosse um método, e também podemos fazer dispatch a partir da store. Aqui o botão de adicionar, ele está a usar o dispatch, e o botão de remover, ele está a usar diretamente aqui. Eu por que fiz isso aqui? Fiz isso aqui só para mostrar que, por exemplo, aqui no post, nós não queremos simplesmente fazer o post, nós queremos que, depois de fazer o post, limpar. Então, por isso que eu estou a usar aqui o dispatch, mas vou rodar a aplicação só para verem que it is all working. Yarn dev, menos P, 3333. Estou a colocar uma rota diferente para não entrar em conflito com a rota. Great. Tá. Fazer refresh. E devem ter percebido que eu não falei acerca da instalação do Vuex. Bem, dever usar o Vue 2, ele já pré-instalado, se você fez a instalação usando, se você fez a inicialização do projeto utilizando o Create Next App. Mas caso não tiver, para instalar o Vuex é simplesmente um yarn add Vuex @next, e é tudo que precisa fazer, e depois vai estar a funcionar corretamente, porque o Next já tem a integração por si só com o Vuex, não precisamos configurar mais nada, basta fazer a instalação e utilizarmos. E já está a rodar. Agora aqui estou nesse tudo que já tem isso aí. E um fato muito interessante, se tiverem o Vue DevTool instalado e virem para aqui, abrir o Vue DevTool, vocês podem ter acesso às vossas stores de uma maneira bem organizada. Por exemplo, aqui no root nós temos o namespace to do. No namespace to do temos esses estados aqui, que é tasks e a task. Vou criar aqui uma nova tarefa, codar, take a walk. E se forem a ver, quando eu escrevo e adiciono, o método que é acionado é esse task, que faz o dispatch de essa action aqui e depois manda a task.
importante fazermos o dispatch, tipo, as actions, passando o nome do namespace ou o nome do module, porque é para melhor organização. Se o método tivesse num ficheiro .index, aqui nós não iríamos precisar colocar o to-do, iríamos colocar simplesmente post-test, porque ele iria considerar que a action está no root. E dentro fazemos isso. E no caso de delete, se forem a ver, aqui não tem nenhum método delete, remove task, porque aqui o delete, eles chamam remove task, esse método remove task, mas esse método aqui não existe. O map actions é que está a criar esse método a partir da action que nós definimos aqui. Então, vamos testar para ver se o delete está a funcionar e voilà, o delete também está a funcionar como desejado. E só para verem que não é a única forma de acessar a action fazendo o dispatch. Vocês também podem, por exemplo, nesse caso eu usei o dispatch porque eu achei que a limitação de usar isso aqui é que nós iríamos simplesmente usar, por exemplo, vou usar diretamente o post aqui, mas vai funcionar, mas o problema, vou fazer refresh só para ter a certeza que está tudo nice. Codar em, ok, codar, wait, something here. Estou chamando post-test, ok, não, falta mudar aqui, post-test, nice. Ok, codar, ok, isso aqui, codar at object pointer, great. Se for a ver, ele está a funcionar, mas o que está a acontecer? Porque o meu input, quando eu clico aqui, ele manda um evento aqui, ele não manda diretamente o dado, ele manda um evento. Para que eu pudesse ter a mandar o dado do nosso teste, eu teria que fazer algo parecido com isso e aqui passarmos a teste assim. Agora eu não vou estar a mandar como parâmetro para essa ação aqui o evento de clique, mas sim vou estar a mandar a teste. Ok, codar, pode ver, ok, já está mais codar, mas ainda temos esse problema de não apagar depois. Foi por isso que eu preferi, ao invés de usar diretamente a ação, criar um método addTest, onde o método vai fazer o despacho da tal ação. Mas ok, Eusébio, isso de fazer despacho da ação deixa o código meio complicado e é coisa muito do outro mundo. Sim, tu não precisa fazer o despacho da ação sempre, pode simplesmente usar esse método aqui, que é feito a estruturação aqui nesse método de actions. Por exemplo, ao invés de eu fazer isso tudo, eu posso simplesmente apagar esse despacho e aqui no test eu vou fazer this.post test, passando a minha task e depois vou limpar a minha task, porque agora vou ter exatamente o mesmo resultado com um código diferente. Agora eu não faço o despacho diretamente, eu uso a ação como se fosse um método, porque o map action ele vai transformar a nossa ação num método view aceitável e depois no teste só para ter certeza que está funcionando e não sou eu quem está a falar que está a funcionar. Ok, code something fun. A test, ok, adicionou e limpou agora. Mesmo resultado, mas implementação diferente. Só para verem que com o Vuex podem ter mesmo resultado, fazendo implementações diferentes e muito fáceis de entender e por aí. Agora, sim, já está tudo adicionado e também estamos a conseguir eliminar. Será que vai funcionar se nós abrirmos uma nova página? Como fazer essa implementação de termos acesso a esses dados que nós estamos a salvar a partir desse post-test aqui? Será que de fato o dado que estamos a salvar vai estar disponível para outras páginas? Ok, chegou a descobrir isso. Vamos clicar agora aqui no codar, vamos ver, temos dado o codar e o ID aqui, que é esse ID. Ok, nice. Agora, como isso está implementado? Basicamente, como eu havia explicado antes, o conceito de getters
Aqui temos um simples getter, que esse getter primeiro vai pegar o ID no parâmetro, como o ID do tipo, como o ID no objeto do tipo numérico, então mudamos aqui o tipo, porque no parâmetro da URL ele pega tudo como se fosse uma string, então mudamos para tipo numérico e verificamos que caso o ID for um not a number, então vamos voltar para a página inicial, e caso contrário vamos fazer esse return aqui, e isso aqui vai funcionar sempre que eu for acessar essa página. Então temos aqui o nosso getter para uma task, e depois pegamos essa tal variável task, mostramos o title, pegamos aqui a task, mostramos o ID. Mas ok, eu sei, isso aí parece meio que uma gambiarrazinha, e não. Lembram que eu falei de fetch task by ID? Vamos imaginar que, por exemplo, essa implementação aqui é limitada em que sentido? Imaginemos que as nossas tasks é uma lista com paginação, significando que eu posso mandar uma request para o backend me retornar 10 tarefas, mas lá na base de dados ainda tem outras tarefas. Se eu tentar fazer isso, eu posso acabar tendo uma inconsistência, dizer que é 404, sendo que no backend existe a tarefa cujo ID é o ID que está na query parâmetro. Mas com isso aqui nós não teremos como, nós nos limitamos à lista que nós temos salvo aqui, não a lista possível no backend. É por isso que aqui tem esse fetch test by ID. Fetch test by ID basicamente vai receber um ID e vai fazer o fetch, depois vai fazer o commit, como eu disse, de set test, que vamos ter aqui essa variável test como nossa variável, salvando a tarefa que foi clicada. Ok, vou agora aqui implementar isso aí. Como já mostrei antes, como fazer como fazer o map das actions. Basicamente vamos fazer isso. Tá no to do, slash, e aqui vamos fazer like, ok, fetch by ID. Fetch by ID vai ser isso aí, ok? Aqui falta um ponto e vamos importar o nosso map actions do view x, map action, ou from view x map actions. Ok, e temos agora o nosso fetch by ID. Aqui nós, ok, temos o nosso fetch by ID, mas ok, agora isso aqui se trata de uma página. Em que momento eu tenho uma ação, né? E se trata de uma página, como eu faço para que eu faça um fetch do ID, mas sempre sai clicar nenhum botão que trata de uma página? Aí, já indo mais para Max, tem um lifecycle chamado fetch, que é basicamente onde nós devemos fazer fetch das requisições necessárias para a nossa aplicação. Aqui vou mostrar 2 approaches para nós fazermos isso aí. E o primeiro approach seria eu usar esse método aqui, nesse caso é fetch by ID, passando this dot, ok, vou passar esse parâmetro aqui que eu pego aqui do query parâmetro, que é o nosso ID. Ok, basicamente eu faço a duração do meu método que é da minha action, e depois utilizo o método aqui. E aqui, ao invés de eu fazer isso daqui, vai ser simplesmente um getter que vai pegar a task que a storage é responsável por salvar aqui na variável test, que é essa variável aqui que eu mostrei, essa objeto aqui, great. Vamos ver se essa implementação funciona. Finger crossed. Ok, code something fine working. Ok, vou fazer uma nova coisa.
Take a walk. Agora pode ver que ainda funciona. A implementação está mais clara e com responsabilidades divididas, porque agora o nosso gator não é responsável por fazer uma. O nosso gator já não é responsável por fazer uma verificação da lógica e tal, tudo é feito aqui no nosso fetch, mas ainda podemos melhorar isso aí. Podemos remover esses métodos aqui e usar o dispatch, como eu havia dito antes. E como aqui o fetch ele já nos traz a store e também nos traz os parents. Então nós podemos simplesmente aqui fazer um store dot dispatch do to para fetch item by ID, wait column da action, like fake test by ID, great. E aqui fazemos isso e como segundo parâmetro passamos o ID que está no parents do test. Eu falo no parents do test porque aqui o nome da minha página é underscore test, então o parâmetro que é passado aí ele vai numa variável test. Ok. Será que estraguei o código ou melhorei? Vamos descobrir, vou adicionar uma nova coisa aqui. Ok, working como esperado. Então, é isso aí. Como podem ver agora, nossa aplicação está melhor em termos de organização. Podem ver, em termos de organização, estruturação e também temos vantagens de termos os dados centrados ou centralizados num só lugar, onde não vamos ter problemas de, imaginemos que essa variável, nós criássemos uma nova variável para tasks numa outra página, por exemplo, aqui nessa página nós criássemos uma nova tasks e depois aí queremos fazer uma MacGyver de salvar no local storage, e se nós falharmos de salvar no local storage, então as páginas vão estar a apresentar dados diferentes e então é tudo. Agora que já sabe o que já está no estado, pode aplicar nos projetos de forma eficiente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.